Olá pessoal, eu me chamo Odair Ferreira e o nosso vídeo de hoje no nosso canal Veracidade, falando de contradições do Novo Testamento. Vocês conhecem a história de João Batista quando pregava como precursor de Jesus? Ele dizia que quando ele estava no Rio Jordão batizando aquela multidão, o seu discurso era que depois dele viria alguém do qual ele não era digno nem de desatar as sandálias, as correias das suas sandálias, das suas alparcas. Ele estava falando de Jesus que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Mas naquela ocasião, quando João Batista batizava, em um determinado momento, ele percebe que aquele de quem ele falava para a multidão estava presente para ser batizado por ele. E logo ele já apresenta aquela pessoa, aquele de quem ele falava para a multidão, apresenta ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1 e 29. Vocês conhecem muito bem. João Batista fala para o povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo alusão àquele Cordeiro, de Abraão, filho de Abraão. E aquele Cordeiro lá do Egito, da Páscoa, O tema principal nosso aqui é Páscoa, falando de contradições. No Novo Testamento, o tema Páscoa. Vocês percebem que quando Abraão saiu para oferecer Isaque, seu filho, em holocausto, cumprindo aí um pedido, uma determinação, uma ordem do Eterno. O Eterno, que um determinado tempo na vida de Abraão, prometeu para Abraão que ele seria pai de um grande povo, de uma grande nação, e a sua descendência seria como as estrelas do céu. O mesmo Deus que promete para Abraão, em um determinado tempo ele já pede aquele filho, depois da promessa cumprida, já pede a Abraão aquele seu filho, o seu filho amado, o seu filho único, o seu filho da promessa, aquele de quem Abraão via possibilidade de, na verdade, cumprir tudo aquilo que o Eterno falou. Isaque se casar e agora ter filhos e a sua descendência ser como as estrelas do céu, conforme o Eterno, em um determinado tempo, falou para Abraão, prometera para Abraão. Deus agora pede ele em sacrifício. Abraão não questiona, porque Abraão, ele cria demais no Eterno, ele era muito íntimo do Eterno, e ele não questionava o que o Eterno falava e o que o Eterno pedia para ele. Ele amava o Eterno acima de todas as coisas. Só que Deus, o Eterno, ele queria provar Abraão. Ele queria saber se Abraão realmente, o amor dele estava sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu próprio filho. Ele pede para oferecer, Abraão sai para oferecer, e chega um determinado tempo, um momento na hora de oferecer o seu filho, que Deus pede para ele não fazer tal coisa. Não é isso. Não faça isso. Por quê? Porque ali era um teste, era uma prova. O Eterno estava provando Abraão. Ali era uma prova com Abraão, um teste para saber se Abraão estava com o coração voltado só para o Eterno, para saber se Deus era dono de todo o seu ser, de toda a sua alma, de toda a sua vida. Então Abraão não ofereceu. Agora, vocês lembram daquela frase famosa, que inclusive o seu filho pergunta para ele, Abraão, na hora da sua trajetória para o monte, onde ele ofereceria o holocausto, ele pergunta para Abraão: pai, o fogo e a lenha vemos que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto, onde está? Abraão responde para ele: meu filho, Deus proverá
o cordeiro. Mais um pouco, voltando um pouco nesse mesmo tema de Abraão com seu filho, ele não ofereceu. Por quê? Deus pediu para oferecer e Deus, ao mesmo tempo, não deixa que ele oferecesse o seu filho. É porque Abraão estava diante de nações que faziam tal coisa. Os egípcios, os gregos, ofereciam seus filhos, suas filhas, em sacrifício. Vocês lembram do Jeremias? Em Jeremias, onde está escrito que Deus não aceita sacrifícios humanos. Quando o Eterno fala, dizendo o seguinte, para fazer passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, coisa que eu nunca ordenei, nem nunca passou pela minha mente. Deus nunca agradou, essa palavra fala profundo, com todas as letras. Deus nunca ordenou, nem nunca pensou em fazer isso. Mas ele pede a Abraão para oferecer seu filho. Mas ali foi um teste, a prova é essa. Foi um teste, foi uma prova que Deus estava fazendo com Abraão. Quando Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, Abraão estava fazendo menção a quê? A um futuro próximo. A sua semente, logo mais na frente, estaria sendo escravizada lá no Egito. Quando Abraão falou, Deus proverá o cordeiro, Abraão estava dizendo, fazendo alusão àquele cordeiro que o Eterno pediu para que Israel oferecesse em sacrifício, matasse e comesse, logo prestes a ser derramado a última praga no Egito, que é chamada de a morte dos primogênitos. Aí vocês observam que Deus não agrada de sacrifícios humanos e o João Batista, conforme é narrado pelo evangelista João, no Evangelho de São João 1:29, ele diz que Jesus era o Cordeiro, como se fosse um cumprimento da profecia, ou de profecia, um cumprimento profético do Cordeiro lá do Egito, quando foi oferecido, quando foi imolado, sacrificado pelas famílias israelitas. Agora, se Deus não agrada de sacrifício humano, como que o mesmo Deus vai enviar aquele que supostamente é o seu filho, conforme narrado no Novo Testamento, em sacrifício, em holocausto? Você vê isso um pouco mais na frente, quando o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 5 de Coríntios, ele trata de inserir Jesus, o seu Messias, o Messias do Novo Testamento, como um cordeiro sacrificado. Ele diz com todas as letras, porque Cristo é a nossa Páscoa, fazendo menção à Páscoa do Egito, porque Cristo é a nossa Páscoa, o qual foi sacrificado ou crucificado por nós. Quem não conhece esses textos no Novo Testamento? Agora, a pergunta é, coisas que devem ser observadas, coisas que devemos saber e ter plena certeza e convicção de que o cordeiro lá no Egito, ele não era para expiação de pecado. O cordeiro, em todos os rituais de sacrifícios dos levíticos, em todo o sistema de corbanote de Israel,
Ele servia para ser sacrificado para vários propósitos, menos expiação de pecados. Está claro lá. Está claro lá em Levítico, em Êxodo, em Números. Está claro que o cordeiro jamais poderia ser oferecido para expiação de pecado. Agora, a Páscoa do Egito relembra o quê? A libertação do povo de Israel, do povo de Deus que estavam lá há exatamente 210 anos sendo escravizados daquele povo, escravos daquele povo, escravizados naquela terra idólatra. Agora a pergunta é, por que Deus pediu o cordeiro? Deus pediu o cordeiro para ser sacrificado. Por que Deus não pediu um outro animal? É porque vocês percebem que o Egito estava debaixo do julgamento do Eterno. Deus começou a derramar pragas e foi derramando pragas e tal. A morte dos primogênitos foi a última praga, a morte dos primogênitos. O juízo do Eterno, quando o Eterno julgava o povo egípcio, não era só o povo egípcio. Deus estava julgando toda aquela terra e julgando também todos os seus deuses. Uma observação que é importante, que todos deveriam saber. Se vocês sabem, vocês estão de parabéns, mas com certeza a maioria dos cristãos não sabem. Que o cordeiro no Egito, ele era venerado como o quê? Como Deus. Ele era adorado como Deus. Ele era uma divindade dos egípcios. Se você pegar o dicionário de mitologia egípcia, você vai observar que o cordeiro e o carneiro, eles são deuses, eles é símbolo de Ra ou Amon-Ra, que era um deus do sol. Agora, Deus pede exatamente o cordeiro, porque ali Deus estava derramando, executando o juízo dele também sobre os deuses do Egito. Agora, uma curiosidade. Deus pediu para amarrar o cordeiro nas pernas das camas de cada família israelita, exatamente prestes a executar a sua última praga, que é a morte dos primogênitos. Deus já havia derramado 9 pragas no Egito. Ou seja, a essa altura, os egípcios estavam em inteira assolação. Os egípcios já estavam totalmente arrasados. Os egípcios, quando passavam e viam que sua divindade, o seu Deus, estava amarrado nas pernas das camas dos hebreus, eles se enfureceram. Eles rangiam os dentes de raiva dos hebreus. Mas eles não podiam fazer nada. Eles ficavam em silêncio. Eles perguntam para os hebreus: por que vocês estão fazendo isto? O que vocês estão fazendo? Mas os hebreus, os israelitas, respondem meio assim com medo, meio com temor, mas respondem: assim, olha, o bendito seja, ele pediu que oferecêssemos a ele um cordeiro em sacrifício. E como se não bastasse,
Israel ainda dava aquela alfinetada, aquela esquentada na situação, provocando mais um pouco de pavor na vida daqueles egípcios, quando dizia: olha, e o Eterno, em uma outra praga, uma praga já bem próxima, irá destruir os seus filhos mais velhos, ou os seus primogênitos. Agora, imagina a situação, meus amigos, imagina a situação desses egípcios, quando depois de estarem assolados, depois de estarem nos momentos mais difíceis, de ter sofrido tantas pragas, tantas coisas nas suas vidas, agora eles entram em guerra entre eles mesmos, eles entram em hostilidades com Faraó e com seus pais. Imagina, eles chegam, olha, o que vai acontecer? E começa e tal, os nossos filhos, ou os filhos mesmos, os mais velhos, será que vai acontecer? Eles só tinham que acreditar que aquela praga realmente ia acontecer. Por quê? Não aconteceu 9 para trás? 9. Eles só tinham que acreditar. Meus amigos, quando Israel, amarrando o cordeiro, que era a divindade dos egípcios, na perna de suas camas, Israel estava tornando publicamente, estava humilhando publicamente, desafiando publicamente todos os deuses do Egito. Uai, não são seus deuses? Deus pediu para amarrar na perna da nossa cama, nós vamos comer eles hoje. Vocês sabem qual é o verdadeiro significado da Páscoa? O significado principal da Páscoa é salto. Salto ou pulo. O Eterno ordenou para Israel amarrar o cordeiro nas pernas das suas camas, e se aquele cordeiro, aquela família, porque eram tantas famílias, mais de 600 famílias no Egito, de israelitas, se uma família fosse pequena para um cordeiro, aquela família poderia chamar o seu vizinho e confraternizar com aquele cordeiro. E ao matar aquele cordeiro naquele dia, naquela noite, que o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das suas portas. Por quê? Passando o destruidor dos primogênitos, vendo o sangue nos umbrais das portas, ele saltava aquela casa. Saltava. E o juízo não era executado naquela casa. E foi assim que aconteceu. É por isso que é chamado Páscoa. O salto relembrando a libertação de Israel do Egito, daquele povo. Israel poderia, alguns deles por negligenciar a ordem do Eterno, a determinação de matar o cordeiro e aspergir o sangue. Mas eles não podiam fazer isso, sabe por quê? Porque uma vez determinado pelo Eterno, se eles recusassem, o juízo caberia também às suas casas. Então o juízo de todo jeito sobre os deuses do Egito tinha que ser executado. Uma outra coisa que deve ser observada entre os cristãos, entre todos nós, devemos saber, é que o cordeiro ali, ele era um sacrifício comunitário, não um sacrifício para expiação de pecado, conforme eu já falei, mas também era um sacrifício comunitário. Ali não era um sacrifício para expiar pecado de alguém em particular, não era para expiar pecado, muito menos a propósito principal
de algum indivíduo em particular. Deveria ser juntos. A família tinha que se confraternizar junto, comer as carnes daquele cordeiro juntos. Era essa a ordem do Eterno. Uma terceira coisa que eu já falei aqui, eu gosto de firmar, eu quero afirmar aqui para que as pessoas saibam, é que aquele cordeiro também, além de não expiar pecado, segundo, além de ser um sacrifício comunitário, descartando também expiação de pecado para alguém em particular, que não era isso, se tratava da libertação do povo. Uma terceira coisa, que isso as pessoas devem saber, escreva para não esquecer. Aquele cordeiro representava um sacrifício idólatra. Sacrifício idólatra, meus amigos. Agora, no Novo Testamento, eles atribuem esse sacrifício como se estivesse cumprindo em uma pessoa em particular, em um determinado momento da história da humanidade, especificamente na pessoa de Jesus Cristo, como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista no capítulo 1 e 29 do Evangelho de São João. Vocês percebem quanta contradição, quantas coisas erradas? Nós estamos comemorando a Páscoa ainda, nessa época, no mês de Nissan. Inclusive, uma coisa que eu gosto tanto nos judeus, tanto nas escrituras hebraicas, é que os judeus preservam as escrituras na sua forma original, não tem como fugir. Eles sabem datas com precisão, datas de fatos, de eventos extraordinários que aconteceu desde o Egito, desde a história, do início da história do povo de Israel, desde a criação do homem, desde a criação de Adão. Inclusive hoje nós contamos com 5.000 no calendário judaico, 5.780 anos. 5.000 anos e 780 no calendário judaico, tendo seu início na criação de Adão. Os judeus trazem tudo, notadinho, tudo gravado, tudo escrito. São documentos que provam a veracidade, a eficácia das histórias narradas na sua escritura original. Agora, meus queridos amigos, preste atenção numa coisa aqui. Era idolatria. Era uma terra idólatra. Tudo era idolatria no Egito. Foi por isso que Deus derramou as pragas. A prova está aí. O Novo Testamento é cheio de contradições. Não bate com suas escritas originais. Agora mesmo nós acabamos de comemorar o dia da travessia do Mar Vermelho, da abertura do Mar Vermelho, que foi ontem, parece que 14 de Nissan, se não me falha a memória. Então nós estamos no mês da libertação do povo, comemorando a libertação do povo de Israel. Não estamos comemorando sacrifício de cordeiro nenhum humano que tira pecado do mundo. Então vamos abrir a nossa cabeça, vamos atentar para os escritos originais. Ok? Muito obrigado e tenha uma boa noite. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva e logo logo estaremos postando mais canais, mais postagens, vocês estarão sendo avisados, ok? Muito obrigado.